Mas para a gente começar, antes da gente começar esse aulão sobre organização financeira, à luz da palavra de Deus, nós vamos orar. Porque nós cremos que é Deus quem conduz, nós cremos que é o Espírito Santo quem conduz, né? Não é Juliana. E a minha oração todos os dias é que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração possam agradar ao Senhor. Então, feche os seus olhos aí onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai, obrigada. Obrigada por mais esse dia. Obrigada pela certeza de que é você que governa as nossas vidas. Obrigada pela certeza de que o Senhor tem interesse em nos ensinar, o Senhor tem interesse em nos ajudar, tem interesse em nos fazer amadurecer, em nos fazer avançar. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos pedir, nos ajuda a avançar. Nos ajuda a amadurecer em relação ao dinheiro. A tua palavra fala tantas e tantas vezes sobre os recursos financeiros. Nós queremos gerenciar os nossos recursos dados pelo Senhor de uma forma melhor. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar fazendo uma provocação. Preste atenção. Quem governa a tua vida? É Deus ou é o dinheiro? A própria Bíblia vai nos provocar em relação a isso. A Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer assim, em Mateus 6, quem é o teu Senhor? É Deus ou é o dinheiro? E eu quero que você comece essa live de coração aberto, porque não adianta tu se colocar no lugar de, não, é Deus. É Deus mesmo, amada. A gente vai descobrir no meio do caminho. E eu quero que você entre nisso com sinceridade, que você faça um compromisso de ser sincera consigo mesma. Porque quando eu comecei a estudar sobre esse tema, eu fiquei apavorada o quanto em muitas áreas da minha vida, quem governa a minha vida é o dinheiro. Então, se liga e vamos embora pensar sobre isso. A Bíblia vai dizer que o dinheiro pode ser bênção ou maldição. Eu fiquei assustada em saber que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro, sobre bens, sobre recursos financeiros. Na verdade, quase 2.300 versículos. É um dos temas mais tratados na Bíblia. Aí eu te pergunto, você acha que Deus permitiria que um tema tivesse quase 2.300 versículos por nada? Não ia, né? É porque é importante que a gente entenda isso. E a Bíblia vai dizer que pode ser bênção ou pode ser maldição. Como assim, Ju? E é isso que nós vamos entender hoje. Se você lidar bem com o dinheiro, se você tiver uma relação saudável com o dinheiro, vai ser bênção na tua vida. Porque a Bíblia não te promete de enriquecer, não te promete de não ser próspero. Às vezes a gente tem umas travas na vida que a gente não consegue prosperar e a gente precisa quebrar isso. Mas o dinheiro também pode ser maldição, se você não souber usar, se você não tiver um uso saudável do recurso que Deus te dá. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você reflita muito ao longo da live, faça uma reflexão pessoal, uma autorreflexão de se perguntar assim, será que eu estou gerenciando o meu dinheiro como se ele fosse bênção ou como se ele fosse maldição? Ou não temos lido ou não temos aplicado corretamente. Presta atenção, o que eu quero dizer aqui? Se na Bíblia tem 2.300 versículos sobre dinheiro, sobre recurso financeiro, sobre bens, certo? 2.300 versículos. O que é que isso revela pra gente? Revela que ou a gente não está lendo a Bíblia suficientemente, ou nós não estamos aplicando a Bíblia corretamente. Porque a palavra de Deus diz, sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Coloquem a palavra em prática. Tiago vai dizer isso repetidamente. Paulo vai dizer isso repetidamente, que de nada adianta. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, a Bíblia vai dizer que é como um homem que se olha no espelho e em 30 segundos esqueceu ali quem ele é. Não lembra mais nem como é a sua imagem. Eu me olho no espelho e se você pedir, como é que você é? Você consegue se descrever? Eu vou dizer, meu cabelo é médio para longo, eu tô com o cabelo encaracolado, minhas sobrancelhas, eu consigo me descrever. A Bíblia vai comparar, né, uma pessoa que ouve, mas não pratica, um homem que olha ali no espelho e não lembra, não sabe nem como ele é. Então, só existem dois caminhos. Se tem mais de 2.000 versículos sobre dinheiro, ou a gente não está lendo a Bíblia suficientemente, ou nós não temos praticado como nós deveríamos. E aí já escrevam no chat aí, se vocês não têm lido ou se vocês não têm praticado. Porque gera tanto desconforto falar sobre dinheiro. Sabe o que me deixa um pouco incomodada? Nas igrejas hoje, você falar sobre dinheiro é um absurdo, né? Basta eu dizer que, não, o Close Friends custa R$30. O povo já diz, porque é uma mercadora da fé e não sei o que lá. Mas sabe o que é isso?
É Satanás deturpando, Satanás se aproveitando de uma ferida na igreja. As igrejas tornaram isso um assunto polêmico. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade, por causa desses pastores do Pix, que eu tenho um abuso, desse povo que fica querendo comer o dinheiro dos cristãos, né? Querendo usurpar do dinheiro dos cristãos. Mas a gente tem que entender o seguinte, que esse desconforto causado na igreja em relação ao dinheiro não pode ser um desconforto nosso. A gente tem que viver com dinheiro de uma forma saudável. Tem gente que diz, não, eu não dou dízimo, Juliana, porque o pastor pode roubar, porque eu não confio em fulaninho, porque eu não confio em fulaninho. Saia dessa igreja, minha amada. E outra coisa, se você for dar o dízimo e ficar pensando o que é que vai fazer e o que não vai fazer, você não vai dar nada, não vai dar oferta, não vai dar nada na igreja, por medo, por insegurança, por desconfiança. E Satanás tem usado muito essa área na igreja, muito, para causar desconforto. Então tenha cuidado com isso. É interessante, porque quando eu estava lendo sobre isso, né, Deus colocou algo no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. O Senhor falava assim, os cristãos deveriam ser os mais honrados com as finanças. Porque a gente tem muitos princípios em relação a finanças, muitos princípios em relação a dinheiro, mas os cristãos não têm aplicado como deveria, né? Ter dinheiro não é errado, o que é errado são as inclinações do coração. Por que você quer enriquecer? Hoje em dia está na moda, não sei se vocês percebem isso na internet, mas está na moda, eu quero ser milionário. Se eu abro um curso, né, para dizer assim, vamos lá, desenvolvimento pessoal, amadurecimento na fé, o povo não quer ir, não. Agora abra um curso ensinando em 7 dias como se tornar milionário, para você ver quantos bestas vão. É uma tuia. Sabe por quê? A inclinação do coração está errada. A gente não conhece a Bíblia suficientemente. E aí esse povo se aproveita da tolice, da imaturidade, da besteira do nosso coração, porque as nossas inclinações estão erradas. As inclinações do nosso coração estão erradas, estão deturpadas. Entenda isso, minha irmã. Satanás se aproveita da nossa imaturidade. Não é à toa que hoje o mercado financeiro é o que mais cresce na internet. A gente tem que ter inteligência financeira sim, em nome de Jesus precisa, mas seu coração não pode estar nisso. O centro do seu coração não pode ser isso. A sua busca de vida não pode ser isso. Eu não posso buscar enriquecer. Lá em Salmo 62, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho. Salmo 62, verso 10. Ó o verso 10, parte B. Se as suas riquezas aumentarem, aí aí tá certo. Eu vou ler só a parte B. Se as suas riquezas aumentarem, não ponham nelas o seu coração. A gente não pode colocar o nosso coração no dinheiro. A nossa falha está nisso. Daqui a pouco eu vou abrir meu coração e falar da minha própria vida em relação a isso. E vocês vão entender algumas coisas. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, não tem problema você prosperar, não tem problema você enriquecer, não tem problema você ter dinheiro. O problema é o dinheiro te ter, né? O errado é o dinheiro ter a pessoa. Aí tá o errado. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é em relação à ganância. A gente vive um tempo hoje que tá todo mundo aí louco, atrás de tudo, insatisfeito. A gente nunca tá satisfeito, por isso chegamos às ruínas. Eu compro um carro, daqui a pouco, o ano que vem, eu já não dou mais valor nenhum àquele carro, já quero outro, quero outro, quero outro. Nós somos seres insaciáveis. O ser humano, quando tá com a inclinação do coração errada, é um ser insaciável. É por isso que as pessoas desenvolvem compulsão. Você compra uma blusa, amanhã já quer outra, depois de amanhã já quer outra, depois de amanhã já quer outra e não para. Aí vive apertado, sem dinheiro, não sabe por quê. Ai, Ju, eu vivo apertada. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí quando eu vou conversar, mulher, fica um mês ali, faz um voto, não comprar nenhuma blusinha. Ai, eu não consigo, isso é compulsão. Então a gente nunca tá satisfeito, né? Eu tô com esse carro, quero trocar meu carro, né? Eu tô com esse carro desde 2019, há 4 anos. E algumas pessoas pensam assim, já devia ter trocado e tal. Eu digo, eu não faço aquilo que eu não posso. A gente precisa fazer aquilo que a gente pode, porque às vezes a gente vai por um caminho de ruína, porque o nosso coração é ganancioso e quer o melhor e que se compara. Porque fulaninho tem esse carro, eu também quero. Porque fulaninho prospera, eu também quero. Lembra de Salmo 73? Salmo 73 eu digo que é um salmo de comparação, é um salmo de Asaf, onde Asaf diz assim, que injusto, Deus. Eu sou tão certo, tão direitinho, né? Eu sou crente aqui, direito, confio no Senhor. Aí eu olho para os ímpios, todo mundo prosperando, esse povo tudo errado, né? Tudo prosperando e eu aqui que ando certo, tô aqui nessa vida, mais ou menos. Eu já me fiz muito essa comparação.
Eu já adoeci me comparando às outras pessoas. Eu já, assim como Asaf, eu já tive esse embate com Deus no Salmo 73. Eu dizia, Senhor, por quê? Eu faço tudo certo, eu caminho contigo, eu sou reta, eu busco o Senhor, eu obedeço, e esse povo tudo prospera e eu tô aqui parada. E o próprio Salmo 73 vai nos responder em relação a isso. E vai dizer assim, opa, o melhor está na presença de Deus, esse povo não tá. A gente tem aquilo que é mais rico, mas a ganância do coração tem nos enganado, e é isso que a gente precisa estar atento. Eclesiastes 5:10 diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Escuta esse versículo, presta atenção. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso, minha gente, Eclesiastes, eu amo Eclesiastes. Porque vai nos ensinar que quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Nunca vai estar satisfeito. Vai estar sempre ali, ó, ganancioso, querendo mais, querendo mais. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo assim, ó. Se teu coração está no dinheiro, tu nunca vai estar satisfeito. Se teu coração está no dinheiro, tu sempre vai querer mais, você vai querer mais. Tu vai cansar buscando uma vida de querer mais para agradar os outros, para parecer melhor. Pode passar. A primeira lapada que eu levei do Espírito Santo, quando eu estava estudando esse assunto, o Espírito Santo me perguntou assim, Juliana, Deus tem sido honrado, porque Ele deseja ser honrado com os nossos bens. Você tem honrado ao Senhor através do seu dinheiro? Você tem honrado ao Senhor através daquilo que Ele lhe dá? Você tem honrado ao Senhor através da forma como você administra aquilo que Ele lhe dá? Você sente que Ele está feliz? Você tem agradado a Ele com a forma como você gerencia aquilo que Ele lhe dá? Eu queria que vocês respondessem aí, se vocês têm honrado. Bota assim, tem honrado ou não tem honrado? Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, eu disse assim, meu Deus do céu, acho que eu não estou honrando não. Eu acho que eu não estou honrando ao Senhor, eu acho que eu ainda estou longe, eu preciso melhorar nisso. E o Espírito Santo começou a me constranger, porque a palavra de Deus tem promessas e mais promessas para aqueles que honram a Deus com os seus recursos, né? Quando a gente honra a Deus com aquilo que Ele nos dá, o Senhor também derrama do seu favor sobre as nossas vidas. Mas é como se fosse uma troca. A gente honra o Senhor com os nossos recursos, com o melhor dessa terra, com tudo que Ele nos dá, a gente devolve, porque a gente entende que tudo que a gente tem vem dEle e a gente está atraindo o favor de Deus. Você tem atraído o favor de Deus através da sua honra? A pergunta é essa. E para isso a gente precisa se perguntar se a gente tem usado o nosso dinheiro com consciência, né? É só você olhar para os seus gastos, olhar para o seu cartão, olhar e se perguntar assim, poxa, será que eu estou usando meu dinheiro com consciência ou não? Eu estou vivendo vida louca? Porque vida louca não é para filha de Deus, não. Vejam só, quando eu estava estudando aí para falar com vocês sobre dinheiro, eu inventei esse negócio aqui de 10 mandamentos da mulher cristã, né, com o dinheiro, porque eu comecei a escrever princípios. Eu comecei a escrever assim, quais são os princípios para um homem e uma mulher, não somente para uma mulher, quais são os princípios para a gente lidar bem com o dinheiro? E aí eu escrevi 10 mandamentos que eu considero que são fundamentais, são mandamentos do Senhor. O Senhor está mandando, está ordenando, está dizendo assim, faça isso que vai dar certo, vá por esse caminho que vai dar certo. E aí a gente vai estudar rapidamente os 10 mandamentos, certo? O primeiro mandamento é a gente não pode ser preguiçoso. A palavra de Deus diz para a gente não comer o pão da preguiça. E aí tem várias referências sobre isso, ó. Não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartará o pão. O que trabalha com mãos displicente, né? Empobrece, mas a mão dos... É porque essa referência tá esquisita. Mas, ó, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, que os preguiçosos empobrecem, mas os diligentes enriquecem. Isso é promessa. É promessa de Deus. Às vezes, num outro aulão eu falei sobre isso, inclusive, né? Sobre a preguiça. Será que você não está nesse lugar de preguiça? E você fica se justificando, ah não, Ju, é porque eu vivo cansada. E aí você dorme 3 horas da manhã assistindo Netflix, acorda 11 horas da manhã, né? E fica naquela vida marromeno e não prospera, as coisas não melhoram. Eu não sei porque eu não prospero, eu não sei porque as coisas não avançam, Ju. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Veja, eu sei que existem períodos da nossa vida que a gente vive apertos. No ano passado eu vivi o maior aperto da minha vida. Nada se compara ao que eu vivi ano passado, já vou contar sobre isso. Mas uma coisa que eu nunca fui visitada foi preguiça. Eu não como o pão da preguiça. Se eu tô atolada de dívida, então vamos melhorar isso aí.
A gente não pode ser preguiçosa. Não há lugar no reino de Deus para preguiçosos. Preguiçosos não prosperam. Preguiçosos não vão para frente, preguiçosos não melhoram. Escuta, isso quer melhorar de vida, começa a ser disciplinada, diligente, certo? Ó, primeiro mandamento, vai decorando. Primeiro mandamento, não seja preguiçosa. Segundo mandamento, fuja do dinheiro fácil. Ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Gente que quer dinheiro fácil, dinheiro rápido, se lasca. Esse povo hoje em dia, nesses negócios de aposta, de betting, de não sei de quê, de aposta ganha, eu falo o nome mesmo, não quero nem saber, viu? Isso é ganância de coração. Deus não se alegra disso. Deus não aprova esse tipo de caminho. Isso é dinheiro fácil. A palavra de Deus vai dizer várias vezes, fuja do dinheiro fácil, não fique nessa. Só um caminho de prosperidade com trabalho dedicado. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, os planos bem elaborados levam à fartura. Quem planeja vai chegar a esse tempo de fartura e generosidade. Agora, se você viver aí querendo uma vida, né, apressada, de caminho A, caminho B, né, buscando atalhos, aí, minha irmã, tá difícil, viu? Tá difícil de tu prosperar, se tu tá buscando esses atalhos, esses caminhos mais fáceis. Ó, primeiro, presta atenção. Primeiro, não seja preguiçosa. Segundo, fuja do dinheiro fácil. Terceiro, poupe. Sabe o que eu achei interessante? Eu fui ler um pouquinho. Provérbios fala muito sobre dinheiro. E existem muitos versículos sobre poupar. Eu nunca tinha me dado conta disso. Né, ó, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Sabe o que eu achei interessante? Quando a gente lê lá a mulher de Provérbios 31, ela era uma mulher tão organizada que ela organizava tudo no verão para que no inverno tivesse tudo ok. E a Bíblia vai dizer que as formigas, elas trabalham muito no verão para que no inverno elas possam, ó, viver só de vida boa. E isso é o princípio de poupar. A gente precisa poupar dinheiro, né? Você que vive vida louca de qualquer jeito, que não investe dinheiro, que não poupa. Ai, Ju, não tem como poupar. Poupa R$5, mulher, R$10 por mês. Ai, Ju, é porque eu tô desempregada. Vai vender bolo. Ai, Ju, tô desempregada. Vai fazer faxina. O que a gente não pode é ser preguiçosa, ir por um caminho de dinheiro fácil e ficar sem poupar. Esse é o terceiro mandamento, certo? Vocês entenderam até aqui? Todo mundo entendeu até aqui? Falem pra mim aqui, se vocês estão compreendendo o que eu tô querendo dizer. São princípios básicos para que a gente possa gerenciar o nosso dinheiro da melhor forma possível. É impossível a gente agradar ao Senhor se os nossos recursos, se a gente não administra os nossos recursos de uma forma saudável. Então a gente vai precisar sim poupar dinheiro, fugir do plano B, do atalho, porque hoje em dia todo mundo só quer atalho, né? Eu fico me lembrando do meu hackeamento. Vocês lembram disso? Eu fui hackeada e 317 pessoas caíram. Eu só queria que esses 317 pessoas que caíram tivessem entrado no Close Friends, porque 30 conto pro Close Friends não quer entrar. Mas para pagar, teve gente que pagou R$20 mil ao bandido lá. 317 pessoas, 7 ou 8 me colocaram na justiça, foram na delegacia. Eu arrumei uma confusão do nada. O que é isso? É querer dinheiro fácil, é buscar atalhos, é querer plano B. Não vá nesse caminho de querer dinheiro fácil, porque não vai ser bom. Dinheiro fácil não tem boas raízes. Dinheiro fácil não vai te levar por um bom caminho, tá? O quarto, ó, primeiro, não seja preguiçosa, fuja do dinheiro fácil, poupe. E o quarto, não gaste desnecessariamente. Eu acho que esse aqui é o que a gente, mulher, mais se lasca. Ó, minha gente, se lascar é um termo bem recifense, né? Eu sei que tem gente do Brasil todo aqui, a pessoa pode pensar assim, isso é um palavrão, aqui em Recife não é. Bata a cara na porta, a pessoa se ferra. Não gaste desnecessariamente, presta atenção. Por que razão gastar dinheiro naquilo que não é pão? Escuta isso. E seu trabalho naquilo que não satisfaz. Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom e permiti que as vossas almas deleitem-se com gordura. Ele está dizendo aqui, por que tu tá gastando tanto dinheiro com o que não é necessário? Com o que é desnecessário? Por que tu gasta tanto dinheiro com aquilo que não vai te acrescentar nada? Dá uma olhada, eu quero te incentivar a fazer um exercício nessa noite. Pega teu extrato do cartão. Eu fiz isso hoje, né? Eu peguei o meu extrato do cartão e fui olhar ali quanto é que eu gasto de farmácia, de padaria,
de comida, de estacionamento, de gasolina. Pega o teu extrato, faz um estudo lá. O que é que tu tem gastado? Se tem um aprendizado que eu tive, né, na minha caminhada cristã, é o seguinte: aonde está o nosso dinheiro e o nosso tempo está o nosso coração. Aonde a gente emprega o nosso dinheiro, aonde a gente investe o nosso dinheiro e a gente gasta o nosso tempo, ali está o nosso coração. Então dá uma analisada onde é que você tem gastado o seu dinheiro e se você não tem gastado desnecessariamente, porque a Bíblia condena isso. Então vamos recapitular. A gente precisa poupar, não pode gastar desnecessariamente. A gente precisa fugir do dinheiro fácil. E qual foi o outro primeiro que eu já me esqueci? Bora ver se alguém lembra. Poupe, não gaste, fuja do dinheiro fácil. E não seja preguiçoso. Quinto, cuidado com empréstimos. Menino, eu achei tão interessante isso. Tem tantos versículos sobre isso, sobre ter cuidado com empréstimos, né? Ó, se você não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme, né? Então, cuidado. Muito cuidado. Essa semana eu compartilhei com vocês um desejo, né? Falei, eu tô com desejo de comprar um carro, tô orando por isso. Se eu fosse uma mulher impulsiva que eu era antigamente, eu teria ali resolvido e depois eu vi o que fazia. Mas hoje em dia eu entendo que o Senhor espera de mim diligência. O Senhor espera de mim uma vida mais disciplinada, mais correta, né? Eu preciso fazer as coisas racionalmente, consultando o Senhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses empréstimos, né? Cuidado. Tem gente que é todo enrolado e se orgulha disso. Eu acho graça é crente abrir na boca todo enrolado, com consignado, com empréstimo, com dívida, todo enrolado, diz assim, não, com 5 anos isso aí, ó. Isso não é honrar a Deus. Isso é pecado, gente. Nós somos chamados a honrar a Deus com os nossos pagamentos, com a nossa palavra, né? Tá devendo, paga. Tem gente que abre a boca pra... Ai, meu Deus, não. Eu tô devendo, mas vou deixando lá. Vou deixando. Um dia eu resolvo. Isso não é honrar a Deus. Você não vai prosperar enquanto você não resolver suas dívidas. Você não vai avançar enquanto você não resolver suas dívidas. Negocie essas dívidas amanhã. Acorde e negocie. Cuidado com esses empréstimos, cuidado com esses buracos que você se enfia, esses consignados, aí vai virando uma bola de neve gigante, tu se atola e não sabe por que é. Não deva a ninguém. Eu achei isso tão forte, porque Romanos vai dizer assim, ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próprio cumpre toda a lei. E eu achei interessante porque o princípio bíblico é que a gente não deve fazer dívida, dever a ninguém. Isso não deve ser uma pedra de tropeço com seu irmão. Sabe aquele irmão que pede emprestado e não honra, não paga, aí você fica com raiva? Isso não deve gerar um problema na tua vida. Cuidado com a forma como você lida com o seu dinheiro, né? Às vezes a gente tá se metendo nos buracos, às vezes a gente tá afundando nos buracos e a gente não se percebe. Eu sei que às vezes quando nós somos empreendedoras, né, a gente vai ter que investir ali no nosso negócio e às vezes tem que fazer um empréstimo, mas honre seu empréstimo. Fez uma dívida com alguém, honre sua dívida. Se você falou algo a alguém, prometeu, cumpra, né? Aí não deu para cumprir, renegocie, mas não deixe brecha para Satanás. Você está deixando um monte de brecha para Satanás na sua vida financeira. Um monte. Deve aqui, deve acolá, vive enrolado. Quem vive enrolado não prospera. Ou você arruma a sua casa, tem autorresponsabilidade para dizer assim, ó, eita, minha situação agora é assim, tá assim, eu vou mudar isso. Tem autorresponsabilidade, você é adulta. Então você senta e diz, eu tô devendo isso aqui, eu vou resolver isso agora. Pode ser que eu não consiga pagar tudo agora, mas eu vou renegociar e nos próximos 6 meses eu vou pagar. Tenha autorresponsabilidade e pague suas dívidas. Se você fosse homem, eu ia dizer, honre suas calças. Tem que ter autorresponsabilidade, porque quem não tem autorresponsabilidade é gente frouxa. Filha de Deus não é mulher frouxa, não. Filha de Deus é mulher corajosa, que enfrenta com coragem os seus problemas. Senta, escreve ali todo teu BO, que tu se meteu, não foi ninguém que se meteu por você, não. Foi você que se meteu. Tu escreve, planeja, renegocia, conversa com as pessoas, mas sai dessa. Isso é brecha para Satanás que você tá deixando. Planeje-se. Isso é algo que eu mais falo para vocês, sabe? Eu acredito muito no poder do planejamento. Eu ainda vou chegar um pouquinho na minha história, mas foi o planejamento que me salvou, né? Lá em Lucas 14 diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viverem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu achei tão forte esse texto. Vocês conseguiram compreender esse texto? Uma pessoa que começa uma torre e não termina. Aí o texto está dizendo assim, o povo vai rir de tu, vai rir, porque tu vai começar um negócio, daqui a pouco no meio do caminho tu para, porque não tem dinheiro para continuar. Tu começa outro negócio, daqui a pouco tu compra um carro, daqui a pouco tu não pode honrar com aquele carro e vende o carro. O povo vai rir de tu. Vai dizer, oxente, não consegue honrar com as dívidas não. Gente, planejamento vai te salvar. Vai te salvar. Eu vou contar da minha experiência, mas eu quero lhe incentivar a ser mais planejada. Não faça nada sem se planejar não. Eu falei do carro essa semana para vocês nos stories, porque é um desejo do meu coração. Mas eu não faço mais nada nessa minha vida sem me planejar. Hoje mesmo eu coloquei na minha listinha aqui, ó, minha listinha diária que vocês tanto veem aqui. Tá vendo? Eu escrevi aqui para fazer uma lista de tudo que tá faltando, tudo que tá quebrado na minha casa. E aí eu vou fazer um planejamento. Janeiro eu vou comprar isso. Fevereiro eu vou comprar tal coisa e tal coisa. Hoje eu percebi que os LEDs da minha casa estão quebrados. Eu não quero coisa quebrada na minha casa, não. Mas eu não sou uma mulher mais impulsiva de querer resolver tudo. Eu anoto, não, esse mês eu vou resolver isso, aquele mês eu vou resolver aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. E assim a gente vai avançando. Planejamento vai te ajudar a honrar tuas dívidas. Planejamento vai te ajudar a prosperar. Planejamento vai te ajudar a sair desse teu buraco que tu tá. Planejamento vai te salvar, eu garanto. Mas você tem que ter autorresponsabilidade, certo? Misericórdia. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Não tá tudo certo? Não tá todo mundo entendendo? Eu ainda vou chegar lá na minha parte, né? Vou contar um pouquinho minha história, mas eu quero saber se tá fazendo sentido para vocês. Vai falar também sobre multiplicar os bens, né? Essa coisa do investimento. Na parábola dos talentos, vocês lembram da parábola dos talentos? O Senhor dá ali para os servos o mesmo talentinho. Dá um a um, né? Vocês lembram disso? Aí um vai lá e guarda, enterra, não multiplica. O outro vai e transforma em 2, o outro vai e transforma muito mais. A parábola dos talentos está nos ensinando a multiplicar os nossos bens. A poupar, a investir, a multiplicar. Né? A gente precisa saber fazer dinheiro. É isso que a Bíblia está dizendo. E sabe como é que a gente multiplica os nossos bens? Eu creio muito que é com diligência, é com responsabilidade e é com disciplina, mas a gente multiplica os nossos bens sendo generosos. Eu tenho me apropriado dessa palavra, que o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, Provérbios 11:25. Quanto mais a gente é generoso com o reino, quanto mais a gente gasta o nosso dinheiro com sabedoria, mais os nossos bens se multiplicarão. Esse é forte. Ei, preste atenção no que eu vou falar. Que esse mandamento é forte. Não carregue dívida dos outros. Tem gente aqui nessa live que tá enrolado porque carrega a dívida de mãe, de pai, de irmão, de namorado, de menino, de não sei quem. Não é assim? E vai comprando as brigas de todo mundo. Não carregue dívida dos outros. Olha esse texto. Não estejais entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. A palavra de Deus vai condenar um monte de vezes você ser fiador. Mas, na verdade, o princípio que está por trás disso, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Por que Salomão vai dizer tantas vezes em Provérbios que não é para a gente ser fiador? Na verdade, o que ele está querendo dizer é não carregue a dívida dos outros. Não coloque nas suas costas. Você quer ser a salvadora do universo e aí você coloca nas suas costas um monte de dívida que não é sua. Sai assumindo um monte de dívida que não é sua para ajudar os outros. Isso não é saudável. O Senhor não te chamou para isso, né? Para ajudar os outros, tu vai se atolando. E a própria Bíblia está dizendo, não carregue a dívida dos outros, não carregue o peso dos outros. Tenha sabedoria em relação a isso. Tenha sabedoria, minha irmã. Talvez você está enrolada, não é por culpa sua, né? É um marido que é displicente, é um companheiro aí que é displicente, é uma mãe, é um pai, não sei. É um filho que vive endividado e pedindo dinheiro a você. Ai, mãe, tô enrolado, me dá não sei quantos mil. Ai, mãe, eu conheço pessoas assim, que tem tudo para ter saúde financeira, mas por causa dos parentes se enrolam. Então, não carregue dívida dos outros. No final, eu deixo todo mundo falar, prometo, tá?
Mayara falou assim, e se for do seu esposo, não devemos ajudar? Não é questão de ajudar, Mai. Eu creio que quando a gente é casado, a gente é um só. Então, o dinheiro é dos dois. Com o marido, a situação é um pouquinho diferente, na minha opinião, tá? Isso que eu tô falando de não carregar a dívida dos outros é do pai, da mãe, do menino, do namorado, seja lá quem for. Mas se ele é seu marido, eu acho que você tem que ajudar sim. Mas na medida certa, ó, vou te ajudar aqui, tal, tu quer tanto? Não, o que é meu é seu. Mas, ó, se liga, não é simplesmente dar o dinheiro, ajudar e acabou-se, não. Né? É exortar, a palavra de Deus diz pra gente exortar em amor. É dizer assim, ó, tu tá se enrolando, eu vou te ajudar dessa vez, mas da próxima vez, por favor, se tu se liga, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro que com o marido vai ser um pouquinho diferente, por a gente ser uma unidade, e eu creio que o que é seu é dele, então não tem como evitar isso. Pode passar. Construa a herança para sua descendência. Eu achei isso tão forte, porque a Bíblia vai dizer como um princípio que você deve deixar a herança para os seus filhos. E a herança pode ser pequena, grande, como for, né? Mas o princípio por trás disso é para a gente juntar dinheiro, para a gente investir, para a gente multiplicar, para que os seus filhos tenham uma vida mais tranquila do que foi a sua. Mas às vezes a gente é tão enrolado que a gente não tem nem para a gente, quanto mais para os nossos filhos. Então a Bíblia vai dizer para a gente construir herança para as nossas descendências. Então, cuidado, não seja preguiçosa, não vá por um caminho de dinheiro fácil, né? Pense como construir herança para os seus filhos, multiplique os seus bens, não carregue dívida dos outros, não, assim, eu acho que se a gente obedecer esses princípios, muita coisa já mudaria na nossa vida. Vocês não concordam, não? Pode ir. Agora, pronto. Agora eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu queria que vocês escutassem com muita atenção tudo que eu vivi em relação a finanças, que eu vou abrir meu coração, certo? E eu vou dizer a vocês como é que eu honro a Deus organizando as minhas finanças. Presta atenção. Eu sempre fui como vocês sabem, durante 12 anos eu trabalhei em sala de aula, eu era professora, eu tinha o meu dinheiro. E eu não tinha uma única dívida. Mas eu não devia nem ao homem da banana ali embaixo, a ninguém. Eu honrava as minhas dívidas e juntava dinheiro. Tanto que os meus 3 últimos carros eu comprei à vista, eu juntava dinheiro, comprava, eu era muito organizada. Se eu ganhasse 8 mil, eu vivia com 4. Sempre foi assim, porque foi assim que eu aprendi, né? Minha mãe é muito organizada. Então, se eu tinha 8 mil, eu vivia com 4 e guardava o resto. Eu era muito disciplinada com dinheiro. E sempre fui muito disciplinada. No meu casamento agora, né? Estava casada e larguei a sala de aula e fui ser dona de casa. O que foi um grande desafio para mim, porque eu fui ser sustentada, né? Tinha uma vida muito boa, eu não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar em relação a finanças. Eu tinha uma vida muito boa, muito confortável, de luxo, tudo que eu queria, e eu não tenho nada que reclamar em relação a isso. Mas o problema foi quando eu me divorciei. Quando eu me divorciei, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu me vi quebrada. Por quê? Eu não tinha R$1 na conta bancária. Vê meu cenário. Meu cenário é exatamente 1 ano atrás. Eu não tinha R$1 na minha conta bancária. Não tinha nenhuma poupança. Nenhuma. Assim, 50 centavos numa poupança. Não tinha. Nada. Não tinha nada que eu pudesse recorrer. Não tinha cartão de crédito. Quando eu me divorciei, o meu ex-marido, no mesmo dia que eu me divorciei, cancelou o cartão de crédito, né, dependente. Cancelou Netflix. Cancelou tudo que eu tinha direito. Tudo que vocês imaginarem. Até o seguro do carro. Então, eu me vi assim, meu Deus, como que eu vou me sustentar? De hoje para amanhã, como que vai ser isso? Me deu um desespero. Pela primeira vez na minha vida, eu tive a minha energia cortada. Isso nunca tinha acontecido. Porque eu não tinha da onde tirar, eu não tinha recursos. Não tinha recurso nenhum. E eu disse, agora lascou. Agora quebrei, agora não tenho outro caminho para ir. Eu fiquei desesperada. Eu percebi que o dono da minha vida era o dinheiro, porque eu perdia meu sono, perdia minha paz, não conseguia mais viver, vivia ansiosa, comecei a ter ataque de ansiedade, de pânico, de tudo. Passei 15 dias na casa da minha mãe, disse, não, eu vou passar 15 dias na casa da minha mãe e vou pensar o que é que eu vou fazer, porque hoje em dia, porque eu não vou mais meter os pés pelas mãos. E aí eu comecei, o Close Friends já existia, mas me rendia muito pouco, mas muito pouco mesmo. Tinha pouquíssimas mulheres e tal, e eu tinha não dava para pagar minhas contas.
E eu sentei, eu me lembro como se fosse hoje, eu sentei assim, com muita responsabilidade, anotei tudo que eu tinha de gasto fixo e tudo que eu tinha de gasto variável. Todos os meus gastos variáveis eu cortei totalmente por 3 meses. Eu disse, eu vou cortar por 3 meses, depois de 3 meses eu vou ver o que é que eu faço. E eu cortei assim, vocês não têm noção. Eu dizia assim, se eu quiser comer fora, qualquer coisa, eu só posso comer se for aqui. Talvez por isso que eu gosto tanto da comida daqui do lado. Porque eu só me permitia comer ali, porque eu não me permitia gastar 100, 200 reais de jeito nenhum. E aí eu peguei e disse assim, não, calma, né? Eu vou começar a dormir na casa da minha mãe 2, 3 vezes na semana, porque aí eu trazia almoço para casa. Eu comecei a ver o que é que eu podia fazer. E isso precisou de muita autorresponsabilidade e muito quebra de orgulho. Porque vocês talvez não saibam, mas eu fiquei 6 meses sem comprar uma única blusa. Foi um combinado que eu fiz comigo mesma. Eu vou passar 6 meses sem comprar roupa. Não vou comprar roupa nenhuma. Aí parei de fazer feira, tanto que até hoje eu não faço feira, né? Eu compro ali o que falta e tal, mas parei de fazer feira. Cortei todos os meus gastos grandes, todos, não ficou nenhum. Todos os gastos supérfluos. E ficou só os gastos necessários. Energia, água e gás, que é plano de saúde, essas coisas assim básicas. PVA, IPTU, só o necessário. Todo o resto voou. Todo o resto. Não ficou nada, absolutamente nada que fosse supérfluo. Foi muito difícil, foi muito doloroso, porque se eu quisesse gastar dinheiro com qualquer coisinha, eu não podia, né? Qualquer coisa. A gasolina era contada, eu tinha eu determinei, eu me lembro como se fosse hoje. Se eu não me engano, era 50 reais por semana, alguma coisa desse tipo. E se passasse disso, eu não podia, eu ficava em casa. Ficava em casa, 2, 3 dias, não saía de casa, né? Isso foi algo que eu precisei cortar na raiz. Eu precisei dizer assim, não, é autorresponsabilidade, eu não preciso me organizar. Então, nos próximos 6 meses eu vou me apertar, vou apertar os cintos, vou me organizar e vou fazer mais dinheiro. E foi assim que Deus foi provendo. Eu disse, Senhor, é o seguinte, eu preciso que o Senhor se apresente a mim como Deus da provisão. Eu preciso que o Senhor multiplique os meus bens. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu fui muito honesta com Deus. Deus, eu não tenho condição de honrar minhas dívidas. Só que sabe o que eu percebo? Eu percebo que tem muita gente que quer a ajuda do Senhor, mas não faz a sua parte. Eu percebo que tem muita gente que pede, Senhor, isso é uma fé imatura. E aqui eu vou dar uma bronca em vocês, em alguns de vocês. É uma fé imatura. Tem gente aqui que tem uma fé imatura. Ah, não, Deus é Jeová Jirê. Ele é o Deus provedor. Ele vai mandar um pix de R$1.000 na minha conta hoje. Ele pode. Amém. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio nisso poderosamente que o Senhor pode. E a gente tem sim que ser honesta com o Senhor. A gente tem que reconhecer nossa realidade. Concordo, mas vejam, escutem. A gente tem que deixar de ser imatura. Não adianta você ficar pedindo milagre do céu, não adianta você ficar pedindo provisão do céu, não adianta você ficar pedindo que Deus chuva, que aumente suas riquezas, se você não faz sua parte. Eu conheço mulheres, inclusive daqui, que vivem dizendo, Senhor, manda dinheiro, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, provê, Senhor, vem aqui, multiplica os meus bens, mas vive se atolando. Tá orando agora de noite, quando é no outro dia tá lá, gastando com roupa, gastando com não sei o que. Gente, não faz sentido. Evangelho é sobre ação. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Se só eu fico esperando a parte de Deus, isso é uma fé imatura. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera a autorresponsabilidade, um combinado. Senhor, me ajuda. Eu quero honrar as minhas dívidas. Eu quero te honrar através do pagamento das minhas dívidas. Eu não quero mais dever. Foi o que eu fiz, assim, eu quero mudar esse quadro. Eu não quero dever a ninguém. O Senhor me ajude com isso, mas eu fiz a minha parte. Eu passei 6 meses ali na tuia, viu? Deus sabe o que eu vivi. Pedindo clemência ao Senhor. Foi difícil, eu reclamei um bocado, murmurei um bocado. Fiquei ansiosa, fiquei perturbada do juízo. Porque não podia comer um McDonald's. Mas eu creio que a gente faz a nossa parte, o Senhor faz a parte dele. Senão, é uma fé imatura. Não é isso que o Senhor nos chama. Isso, Deus espera de nós autorresponsabilidade. E aí, vivendo a provisão, né? Lá em Deuteronômio 31 diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Minha gente, eu já vivi tantas experiências de provisão do Senhor, mas todas as experiências que eu vivi de provisão do Senhor, todas, foi com renúncia minha também, foi com sacrifício meu.
Nenhuma vez o Senhor proveu quando eu estava vivendo de forma irresponsável, né? Ele é misericordioso, então sim, ele pode no meio da minha irresponsabilidade prover. Mas comigo nunca aconteceu. Todas as vezes que ele me honra, que ele provê na minha vida, é naquela época que eu tô com mais renúncia, que eu tô mais buscando solução nele, que eu tô mais dizendo assim, não, eu não vou gastar com isso aqui não. A gente tem que ter autorresponsabilidade, às vezes a gente age como meninas, a gente age como criança, sabe? A gente quer viver vida louca e achar graça ainda. Na internet é só o que tem, né? Os memes em relação a isso. A gente acha graça, a fatura do cartão de janeiro, e a gente acha graça, mas a gente não tem vivido com autorresponsabilidade. E quem não vive com autorresponsabilidade se ferra. Eu me atolei em dívida, mas não foi culpa, não foi displicência da minha parte. Eu me atolei, me apertei por consequência de uma escolha, que foi o divórcio. Mas não foi porque eu vivi de qualquer jeito, saí por aí gastando loucamente, não. Foi porque foi consequência de um divórcio. Agora, se você vive loucamente, você não pode esperar consequências diferentes. A gente não planta maçã para colher abacaxi. Então, se você planta, né, viver irresponsavelmente em relação ao dinheiro, você vai colher frutos amargos, aí depois fica desesperada. Não faz sentido, a gente tem que agir com autorresponsabilidade, entendendo quem nos governa, é Deus ou é o dinheiro. Se é o dinheiro que tem te governado e você não tem domínio próprio, aí é outra história. Aí você precisa buscar no Senhor o domínio próprio, comece a jejuar por isso, comece a orar por isso. Senhor, eu vou fazer um jejum aqui, e vou lutar em oração para que o Senhor me ajude com isso, para que eu avance. Em nome de Jesus. Agora, ó, presta atenção. Eu quero fazer uma declaração de fé. Eu creio muito, muito, muito em declaração profética. Eu creio muito que cada uma das promessas de Deus na Bíblia estão disponíveis para cada uma de nós. Eu creio que não há uma só palavra que não se cumprirá na nossa vida, como diz Josué 21:45. Eu creio que todas as promessas do nosso Deus se cumprirão na nossa vida e cada uma daquelas palavras nós experimentaremos quando nós andarmos em obediência. E a palavra de Deus tem muitas promessas. A primeira promessa assim, que me chama a atenção é que a promessa de Deus é que os obedientes, os que permanecem firmes nele, vão viver o seu celeiro com seus celeiros cheios. E ele vai dar tudo sobrando, abundante, ele suprirá as tuas necessidades. Então eu quero declarar sobre a tua vida que o nosso Deus não somente suprirá as tuas necessidades, mas ele será abundante. Os seus celeiros se encherão em nome de Jesus quando você se colocar no lugar de obediência. Eu quero declarar que nenhuma promessa ficará para trás, nenhuma promessa financeira ficará para trás. Tudo se cumprirá, o próprio Deus suprirá as tuas necessidades, o próprio Deus te dará sabedoria, te dará criatividade, te dará discernimento, entendimento, inteligência, criatividade para te ajudar a sair dessa situação que você está. O nosso Deus fará com que os teus celeiros sejam abundantes quando você estiver no lugar da responsabilidade e da obediência. Quem toma posse dessa palavra? Isso é promessa de Deus. E se é promessa de Deus, é para a gente tomar posse. Amém? Agora eu queria fazer com vocês uma oração. Na outra live, na live de gestão do tempo, a gente fez a oração de entrega no começo, vocês lembram? E eu entendi que a gente precisava fazer a oração de entrega no final. Porque eu creio que muitas de nós não temos gerenciado o dinheiro da melhor forma. Eu creio que muitas de nós estamos precisando nos arrepender da forma como nós temos gerido o nosso dinheiro. Eu creio que muitas de nós precisamos nos quebrantar, nos render e dizer, Senhor, eu não estou sendo uma boa mordoma do dinheiro que o Senhor me dá. Eu não tenho vivido de uma forma como deveria viver. Me ajuda, Senhor. Eu queria orar junto com vocês, né? Agora que eu já declarei as promessas de Deus na vida de cada uma que está aqui, eu confio que cada uma dessas promessas se cumprirá. E dito isso, eu quero que a gente faça uma oração de entrega e arrependimento, porque somente quando nós reconhecemos, somente quando nós nos arrependemos, o Senhor faz. Eu creio muito que o Senhor dá o nosso tempo, é como se Ele esperasse o nosso tempo, sabe? Ele disse assim, ó, é tempo de se arrepender, é tempo de reconhecer, é tempo de avançar. Então nós vamos fazer essa oração juntas. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos aí onde vocês estão, para que a gente possa orar juntas aí, entregando, nos arrependendo, né, por não estar sendo diligente suficientemente com o dinheiro. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, tuas filhas, nós estamos aqui rendidas diante de você, para declarar que nós desejamos que tu seja o nosso Senhor. Nós não queremos servir ao dinheiro, não, Senhor.
Nós nos arrependemos de todas as vezes que nós usamos o dinheiro de uma forma irresponsável. Nós usamos o dinheiro sem sabedoria, sem domínio próprio. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a arrumar essa bagunça. Nos ajuda a ter responsabilidade para que a gente possa cumprir cada um desses mandamentos que o Senhor colocou no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, faz com que 2024 seja um ano melhor em relação a isso, que nós possamos ser mais generosos, que nós possamos plantar mais no reino, que nós possamos multiplicar os nossos bens com sabedoria, não gastar desnecessariamente. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Senhor. Nos perdoa, Pai, de todas as vezes que nós usamos aquilo que o Senhor nos dá de uma forma que não agrada ao Senhor. Nós queremos honrar o Senhor com o nosso dinheiro. Nós queremos honrar o Senhor com cada recurso que chega ao nosso banco, com tudo que chega no nosso bolso, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, tem misericórdia de nós. Nos alcança, Senhor, com arrependimento. Nos dá criatividade e sabedoria para viver melhor, Senhor. Contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem fez essa oração, já digita um amém aí. Amém? Amém? Então é importante vocês entenderem o seguinte, que só há dois senhores. Ou você está indo por um caminho de que Deus é o teu Senhor, Ele é o Deus da provisão, e esse é um caminho árduo, é um caminho de renúncia, é um caminho de obediência, é um caminho de sacrifício. Ou você está indo por um caminho, né, que não é o caminho da mulher tola, onde o Senhor é o dinheiro. Tem gente que tudo pergunta ao dinheiro, não pergunta a Deus não. Ah não, quando é que tu vai ter filhos? Ah não, filhos? Oxe, só quando eu tiver 100 mil na conta. Eu digo, amada, me ajude. Ah, quando é que tu vai casar? Não, só quando tiver dinheiro para isso, para aquilo. Minha filha, você está perguntando a pessoa errada. Se for da vontade de Deus, vai acontecer, né? Vai acontecer. Se o Senhor quiser que você case, é Ele quem vai prover. Se o Senhor quiser que você tenha filhos, é Ele quem vai abrir as portas. Se você for fazer conta e esperar estar pronta para ser mãe, tu não vai ser mãe nunca. O problema é que muita gente fica esperando o momento certo, o momento de estar pronto, e esse momento não chega nunca. Não é assim, minha gente. Então eu oro para que o Senhor se revele como Senhor, né? E que você não tenha mais o dinheiro como o Senhor da tua vida. Amém? Agora vocês podem falar. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Eu falei muito, não foi? Misericórdia. Abram as câmeras aí para eu ver a cara de vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? A hora é agora, minha gente. É uma vez no mês que eu vejo a carinha de vocês, que eu posso ouvir vocês. Tá todo mundo xoxa, capenga. Ninguém quer falar comigo, não, é? Ó, Kelly abriu a câmera. Glórias. Alguém tem uma pergunta? É o momento para eu ajudar vocês em relação a isso, viu? Pode perguntar da minha vida também que eu respondo. Em relação a dinheiro, porque aqui a live é sobre dinheiro. Entenderam como é que foi na minha vida? O Senhor só se tornou o Deus da provisão verdadeiramente quando eu encontrei o lugar da obediência. Não é um lugar muito fácil, não. É um lugar bem desconfortável. Bem desconfortável. Mas que eu creio que o Senhor nos leva, porque Ele é bom. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Kelly disse que a aula foi maravilhosa. Kelly, tu não tem nenhuma pergunta não, amiga? Faz uma pergunta aí. Gostou, Carol? Que bom. Vocês não querem perguntar nada, tem certeza? Perguntem aí. Carol gostou, Kelly gostou. Me digam aí, parabéns pela aula, foi incrível. Amém. Amém, que bom. Que bom. A gente tem que colocar os princípios em prática, porque se a gente não colocar os princípios em prática, de nada adianta. Lembrem disso. São 10 mandamentos que a gente precisa colocar em prática. Só sei que a lapada foi grande. Que bom, Charlene. Eu digo que quando a lapada é grande, é porque Deus agiu, né? O Espírito Santo falou. Porque Deus só dá lapada em quem Ele ama. A palavra diz que Ele só disciplina quem Ele ama. Só recebe lapada quem está de coração aberto. Essa é uma verdade. Lani disse, para mim a aula foi esclarecedora, agora é praticar o que eu aprendi. Justo. Bora fazer um compromisso. Um compromisso nós todas. Bora? Bora quem topa. Eu queria fazer um compromisso com vocês esse ano, né? Pra gente juntar dinheiro. Você vai juntar quanto puder. Você vai fazer um compromisso... Não me interessa se é R$5 por mês, se é 100, se é 500, de acordo com a tua condição, né? Vamos supor, eu vou fazer um voto de que eu vou juntar R$100 por mês. Vou falar de mim.
Vou fazer um voto de 100 reais todo mês, como um compromisso, certo? Como uma conta mesmo que eu tenho que pagar. Você pode fazer um voto de 5, de 10, de 20, de 30. Agora tem que cumprir, tá? Eu sei que a gente já tá entrando em fevereiro, mas tu vai ter que dar o de janeiro. Certo? Vai ter que dar um jeito. Se vai ser 20 reais, mas a gente vai... nisso a gente vai se disciplinar a juntar dinheiro. A palavra de Deus nos ensina a juntar. Então vamos nos disciplinar. Quem topa esse desafio junto comigo? Ó, a Kelly já disse que topa. Letícia perguntou se eu já estudei sobre investimentos, se eu tenho indicação. O único homem que eu respeito nessa área chama Gustavo Servazzi, e ele tem um curso chamado Inteligência Financeira, que é sensacional, mas é bem caro. Tânia quer falar. Tânia quer falar. Cadê Tânia? Eu topo, as meninas toparam. Glória a Deus. Fabiana disse que vai colocar 100 reais por mês na conta do filho dela. Pois eu quero mesmo ver, viu? Digam pra mim, ó. Fabiana disse que essa coisa de colocar o mundo nas costas é verdade. Cuidado, a gente coloca nas costas, a gente vai colocando nas costas. Ju, como ajudar o esposo? Já vai, só um minutinho. Ju, como ajudar o esposo com relação... Já vai, visitando, eu já te ouço. Como ajudar o esposo com relação ao dinheiro se ele faz o que quer e gasta muito. Amiga, tem uma coisa que chama comunicação e limite. Mesmo nos maridos, a gente precisa dar uns limites. É assim, amado, é o seguinte, o dinheiro que você tem é nosso, né? Tu tem que tocar real. Eu não sei por que as mulheres têm tanto medo. Na verdade, eu sei por quê, porque eu já vivi medo na relação. Mas a gente precisa construir pontos de comunicação, precisa tocar real com esse marido. Às vezes os nossos companheiros são os meninos, né? Vocês casaram não foi com homens, foi com meninos. E tem que dizer assim, amado, a gente não vai construir nada nessa vida desse jeito, vai ficar velho, cheio de dívida. Então, bora melhorar. E eu sempre costumo dizer, um casal serve para crescer. Você pode chegar para ele e dizer assim, olha, se tu não sabe administrar o dinheiro, me dá. Deixa eu administrar. Bora juntar as forças. Porque às vezes o teu marido não tem inteligência financeira para isso. O certo é o seu homem ser o sacerdote do lar. O certo é o seu homem administrar o dinheiro da casa. O certo é o homem pagar as contas maiores, as mais necessárias. É o certo, mas nem sempre vai ser possível. Então tem que construir aí espaço de comunicação, certo? Cadê Tânia para falar? Como que eu faço? Ó, e Tânia tá dizendo que topa o desafio, não é isso? Não é isso? Muito bem. Marcela diz que topa, Kathleen diz que topa. Pois eu quero que tudinho junte, viu? Que no final do ano a gente vai fazer um compromisso aí. Eu não vou ficar cobrando a ninguém não, viu? Eu não vou ficar dizendo assim, ei, juntasse 10 reais, juntasse 20, vou ficar não, porque aqui não tem menina não. É todo mundo mulher, a gente tá fazendo um compromisso. Quando a gente faz um compromisso na terra, a gente tá fazendo um compromisso também com Deus. Quando a gente faz um combinado de eu tenho um compromisso também com Deus. Ficou claro isso? Ficou claro? Mais alguma pergunta? Ela disse que topava. Ficou claro, Tânia? Que bom. Ó, e Tânia já topou, justo, Tânia. Tânia, foi que ela entrou no M31 e ganhou o Close Friends. Foi ela. Isso mesmo, foi eu. Mas ela já vai... Estou tão ansiosa para chegar sábado. Você vem sábado, né? No meu aniversário. Olha, eu quero dizer que foi uma coisa tão forte que eu estava dizendo assim para mim. Meu Deus, se eu tivesse dinheiro eu ia. Aí como eu não estava, porque eu só entrei no M31, aí depois de repente você falou, e eu estava na hora me escutando. E uma pessoa desistiu e estava dando convite. Eu falei, se eu. Aí de repente você falou, Tânia é seu, boa glória. Deus é assim. Ó, Deus provê, Deus provê. Olha, e o Senhor ainda preparou a carona, porque eu moro aqui no R6 e ia de ônibus, né? E Jesus preparou até a pessoa para me pegar lá no bairro do Ipicé. Oi! Foi bom, viu? Foi bem grande. Foi bênção completa, glória a Deus, foi coisa boa. Deus é bom. Estou feliz de te conhecer. Foi um momento que eu estava falando, passando assim no Instagram, né? Aí, olha, eu vi você falando, eu disse, eu vou acompanhar, vou seguir ela, eu comecei. E assim, metade do que tu vive, parece assim, tu tá contando a minha história. Agora mesmo, da mesma forma, como você estava falando agora, eu sou muito de ajudar muito família. E assim, eu nunca fiz um pé de meia pra mim. Sempre era, o que era meu era dos outros, da minha família também. E assim foi. E hoje eu me vejo numa situação bem difícil, que eu também me divorciei, então mexeu muito a minha estrutura também.
E hoje eu digo assim, meu Deus, ela tá falando, parece tudo que eu estou vivendo, ela tá falando aí do outro lado. Mas Deus vai restituir, amiga. Deus é um Deus que ele restitui tudo. A palavra vai dizer que com Jó ele restituiu dobrado. E eu creio muito nisso, sabe? Tem hora que a gente tá aperreada, apertada, mas eu creio num Deus de restituição, um Deus que nos vê. É nisso que a gente tem que confiar. É verdade. Amém? Amém, amor. Um beijo. Mais alguém tem uma pergunta ou quer falar comigo aqui? Se alguém se identifica aí com o que a Tânia falou, porque eu me identifico demais, né? Os apertos da vida, a gente vai levando as cargas dos outros e só no final é só fumo. A gente tem que ter cuidado com isso. A palavra diz que a gente não tem que levar carga de ninguém. Até do marido a gente tem que construir aí uma comunicação, viu, Mai? Tem que construir uma comunicação mais aberta, de falar com esse marido, de dizer o que incomoda. Mais alguém quer falar? Ou já se cansaram de mim? Rods que se identificou também, que bom. Pois vamos todas fazer esse compromisso, né, de juntar. O Ju disse que falar é libertador. E como é libertador? Meu Deus do céu. Eu fui curada falando, eu fui curada dizendo o que eu sentia, eu fui curada contando. Por isso que hoje em dia, quando o povo fala, não fale das suas lutas não, eu falo sim. Eu vou guardar minhas lutas pra mim pra ficar doente. Fica tu doente sozinha, mas sim. Se calar nesse momento adoece. É isso mesmo, Ju. E aí, meninas? Mais alguém? Vocês gostaram da aula? Curtiram o conteúdo? No mês que vem tem mais, né? Tem outro aulão. É um por mês. A gente só faz isso uma vez por mês. Se vocês quiserem sugerir temas, vocês podem sugerir, né? A gente pode pensar em temas para o próximo mês. A gente estudou gestão do tempo, agora gestão financeira. E no mês que vem vocês querem estudar o quê? Já pensem aí, me mandem. Quem sabe a gente encontra um assunto que faça sentido para vocês. Amém? Coloca a caixinha para sugerir. Coloca o sim. E aí, Paulinho? É Paulinho que comanda. Ele que diz que... Tudo certo? Pronto, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem comigo hoje. Essa live vai ficar salva. E daqui a um mês a gente vai ter mais um aulão como esse, né? É muito bom caminhar com vocês. É muito bom ver que tantas mulheres querem amadurecer em tantas áreas da vida. Eu oro para que o Senhor seja Senhor da tua vida em todas as tuas áreas. Amém? Que Deus te abençoe, que você durma com Deus e que você não esqueça que aquele que te guarda não dorme. Enquanto a gente descansa, Ele trabalha. Um beijo.